Olá, está começando mais um Saúde e Consciência. De acordo com o IBGE, a população negra é maioria no país, somando aproximadamente 56,7%. Cerca de 80% dessas pessoas dependem exclusivamente do SUS. Apesar disso, a saúde dessa população enfrenta sérios desafios devido ao racismo estrutural, o que resulta em desigualdade no acesso e na qualidade dos serviços de saúde, maior mortalidade e maior prevalência de doenças como hipertensão e diabetes tipo 2. Eu sou Débora Nascimento e para falar um pouco mais sobre saúde da população negra, trouxemos a técnica de enfermagem e idealizadora do projeto SIG, Saúde da População Negra, da Faculdade de Medicina da UFMG, em parceria com a Rede Universitária de Telemedicina, Cláudia Regina dos Santos. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Cláudia, para começar, pode parecer uma pergunta bem óbvia, mas pessoas negras recebem o mesmo tratamento na área da saúde que pessoas brancas? Eu acho que pode parecer óbvio para nós, pessoas negras, porque a gente sente na pele o que é vivenciar a saúde da população negra. Mas quando eu penso no geral da comunidade, da sociedade, isso ainda não é tão óbvio. Por mais que a gente tenha discrepâncias no atendimento à saúde da população negra, as pessoas ainda acreditam nessa ideia de que somos todos iguais e que os tratamentos também são iguais. Mas, na realidade, o que a gente vê é que a população negra ela ainda tem uma atenção à saúde que é muito precária. Certo. E é possível falar de saúde sem falar de racismo? É impossível, porque a gente já sabe que o racismo ele é um determinante social de saúde, ou seja, o racismo ele vai impactar nas questões de saúde da população negra. Por quê? O racismo, sendo um determinante de saúde, ele vai fazer com que as pessoas negras elas tenham menos acesso aos serviços de saúde, consultas de menor tempo, consultas de menor qualidade. Então, é impossível a gente desassociar racismo e saúde. Apesar de maioria, a população negra não é bem assistida na saúde, e isso está muito ligado ao racismo estrutural. Como você acha que isso afeta a relação dessa população com a saúde? Bem, eu acredito que a gente pode pensar de duas formas. Primeiro, vai afetar na forma em como essas pessoas são tratadas e, segundo, na forma como elas vão se identificar no cuidado à saúde, como que elas vão pensar no cuidado com essa saúde. Então, quando a gente pensa no acesso, impacta diretamente no, como eu já trouxe, né? As pessoas elas vão ter uma qualidade pior, então existe muito estigma em relação às pessoas negras. Então, pensando ali no lastro histórico da nossa vivência na sociedade, a gente já tem aquela ideia de que pessoas negras são mais resistentes à dor, por exemplo. Isso vai impactar diretamente em como que eu vou abordar essa pessoa. Então, se na minha prática chega uma pessoa negra com dor, eu posso pensar, não, posso esperar mais um pouquinho porque essas pessoas são mais resistentes, eu posso dar uma dosagem menor porque a tolerância delas é maior à dor. Por outro lado, quando eu penso assim, eu como pessoa preta procurando um serviço de saúde, por vezes eu vou esperar aquela queixa ficar muito mais alta, porque aí eu tenho aquela confiança de tipo, já está no ápice, eles vão olhar com atenção para a minha queixa. Então, por exemplo, se eu chegar num serviço de saúde hoje com uma dor precordial, primeira coisa que eles vão pensar, é crise de ansiedade. E eu posso estar infartando, porque tem esse estigma que essas pessoas elas vão ser resistentes, as coisas não vão afetar elas da mesma maneira. Então, eu acho que vai afetar dessas formas, né? Então, eu posso ter postergar um pouco mais a minha ida ao hospital, da mesma forma que quando eu vou, eu posso não ter a qualidade do atendimento esperado. Entendi. E falando nessa questão do racismo estrutural, você acha que os profissionais de saúde estão preparados para atender a população negra? Não. Eu vejo que tem uma defasagem muito grande na formação desses profissionais. Então, já tem dados, tem um estudo da Unifesp que ele vai falar como que os alunos percebem saúde da população negra na sua formação. E menos de 50% desses alunos tiveram acesso, por exemplo, à política de saúde da população negra. Então, isso não está sendo falado nos cursos, isso não está sendo falado na formação, e, para além disso, o profissional que já está formado, que está lá na ponta, ele também não tem uma educação continuada. Então, quando
a gente continua ali naquela crença de que o atendimento ele é igualitário, de que o racismo não existe, que eu acho que isso ainda está muito na nossa sociedade, a gente se apoia muito nessa ideia de que não existe racismo. Então, enquanto isso continua, a gente vai ter uma reprodução de uma educação que não pensa nas questões raciais. E aí tem uma frase do Assante que ficou muito marcado para mim esses tempos, que é: as escolas são reflexo da sociedade que as criaram. Então, se eu estou dentro de uma sociedade racista, eu não posso esperar que as escolas vão ser antirracistas. Então, a formação do profissional ela ainda tem essa defasagem. Entendi. E como você acha que pode melhorar essa preparação dos profissionais de saúde? Esse é um grande desafio, porque quando a gente pensa, por exemplo, na docência, hoje menos de 30% dos docentes do nível superior são pessoas pretas, negras. Então, eu já não tenho uma representatividade importante ali. Por outro lado, a gente tem essa coisa dos profissionais que estão ali lecionando, nem sempre eles vão ter o letramento racial, nem sempre eles vão trazer essa abordagem. Então, eu acho que a gente precisa focar em quem está ensinando, mas focar também em quem está aprendendo. Eu gosto de pensar a gente ali nessa fase de formação profissional como criança. O que eu ensino para a criança, ela leva para a vida. Se eu não ensino questões raciais, se eu não consigo fazer essa ligação de raça e saúde na formação do profissional, eu não posso esperar que lá na frente ele vá atuar de maneira adequada. Então, como forma assim de pensando numa resolutividade para o problema, acho que a gente precisa trazer o problema para si. Então, eu não posso pensar que o problema é o professor, que é a legislação, que é a esfera mais distante. Eu preciso aproximar. Então, eu acho que está faltando também do profissional ouvir o que está sendo falado e trazer essa responsabilidade para si. Refletir, como que está sendo o meu atendimento? Como que as pessoas negras que chegam no meu consultório, na minha clínica, no pronto-socorro, como que eu olho para essas pessoas? E a partir dessas reflexões, eu acho que a gente consegue ir pensando maneiras. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar que são racistas. A gente está imerso no racismo, né? E enquanto se nega, eu não sou racista, a gente pode fazer uma pesquisa. Você é racista? Todo mundo vai dizer que não. Então, se eu não sou, eu não tenho que preocupar. Só que a gente reproduz. Então, eu acho que esse é o ponto. Sabemos que existem doenças que afetam majoritariamente a população negra, como a anemia falciforme, a hipertensão e a diabetes tipo 2. Como isso impacta nos cuidados dessa população? Bem, acho que a abordagem dessas doenças, eu acho que ela já mudou um pouco, isso é bom, porque principalmente diabetes e hipertensão. Quando eu comecei na área da saúde, eu sempre ouvi essa coisa de ser de cunho genético. Então, se o meu pai, a minha avó, a minha mãe eu também vou ter. Só que hoje, quando a gente começa a olhar mais para os determinantes sociais, a gente vê que as condições de vida, de moradia, de trabalho vão impactar diretamente na existência ou não dessas doenças. Então, quando eu penso diabetes e hipertensão, por exemplo, eu penso sempre nisso. Se a gente pensar noites mal dormidas, trabalhos exaustivos, uma rotina estressante, eu tenho mais tendência a ter uma pressão alta. E aí, às vezes, quando eu vou no serviço com a pressão alta, passou de um mês para o outro, não teve melhora. Você não se cuidou, você não usou a medicação, mas acho que ainda não é possível ter, eles ainda não conseguem ter um olhar mais ampliado, sabe? Eu acho que, por mais que a gente tenta sair do modelo biomédico, o modelo biomédico ainda está ali preso, olhando para causa e efeito, para problema e conserto, e eu acho que a gente precisa olhar mais o indivíduo na totalidade. Então, isso impacta porque essas pessoas elas estão tendo desfechos negativos, né? Então, são doenças que são controláveis, mas as pessoas ainda estão ali numa dificuldade de controle, tendo efeitos, por exemplo, o pé diabético, e aí do pé diabético vai para uma amputação, e aí já diminui a funcionalidade. É uma cascata. Então, para essas doenças, eu vejo que hoje, quando a gente consegue olhar elas de forma mais ampliada, a gente vê o impacto do racismo e a gente vê que ainda falta muito de prevenção e de promoção. Quando eu penso, por exemplo, na anemia falciforme, eu já vejo ela assim num outro lugar que eu vou trazer um pouquinho da vivência. Quando eu atuei no pronto-socorro, a gente atendia muitos pacientes com anemia falciforme, muitas mulheres negras. E existia muito um estigma. Chegou fulana,
que está gritando de dor para chamar atenção. E não porque aquela crise era uma crise de uma dor muito intensa, porque ela é negra, ela resiste à dor. Então, para a anemia falciforme, eu vejo que ainda existe uma dificuldade de olhar para essas pessoas de forma mais humanizada. Então, quando a gente fala dor, a gente já vai desumanizar a pessoa negra. E aí vira esses novos estigmas. Então, eu vou demorar a atender, aí vira aquela batata quente do plantão. Quem que vai atender? Eu não vou. Eu não dou conta mais de atender, sabe? Então, eu vejo que impacta muito nesse sentido, assim. A gente ainda está morrendo por doenças que são evitáveis, a gente ainda está tendo lesões por conta de doenças que já estão com tratamentos estabelecidos. Você acabou de falar, mas é preciso realmente ter um olhar mais sensível para essas pessoas, né? Sim, é impossível a gente querer trazer saúde para essas pessoas sem a gente ter esse olhar mais ampliado. E aí eu acho que é importante, quando a gente às vezes olha para esse paciente e fala, tá, mas essa parte aqui é a parte do social, do econômico, eu não vou poder trabalhar, então para que eu vou me preocupar? Mas é nesse momento que eu, como profissional de saúde, eu tenho esse olhar mais ampliado, eu consigo trazer a rede. Eu consigo indicar um outro profissional que pode atender. Eu consigo, talvez, manejar o meu tratamento, porque o tratamento, às vezes, ele fica naquela coisinha de receita de bolo. Para todo paciente, é dieta de 1.300 calorias e está ótimo. Não! Como é que é a alimentação desse paciente? Como que é o acesso? O que ele acessa de políticas públicas? Então, eu acho que esse olhar mais ampliado, ele tende a dar essa garantia de uma equidade no atendimento e no tratamento. Ok. E por que mulheres negras são as que mais morrem durante a gravidez? E como esse racismo obstétrico afeta as mães e os bebês? Esse é um ponto muito delicado, assim, porque os números eles são alarmantes e a continuidade disso ainda está muito pulsante assim na sociedade. Mas eu vejo que mulheres negras elas ainda têm uma mortalidade maior, pensando no estigma. Então, muitas vezes a mulher ela chega lá, ela é gestante aí 3 vezes já, e as pessoas já vão associar isso a uma promiscuidade, a uma falta de controle. Eita, há uma falta de controle e, para além disso, eu acho que vai ter aquela intersecção de gênero, classe e raça, quando a gente pensa em mulheres negras. E aí, mulheres negras elas vão ter menor número de consultas de pré-natal. O pré-natal ele não vai ser de melhor qualidade. E aí, quando a gente vai para parto, aí já volta a questão da dor. Então, elas vão receber menos anestesia, vão ser trabalhos de parto mais demorados, e isso vai impactar com certeza na qualidade desse neném. E além disso, eu acho que tem um estigma social de que mulheres negras são boas parideiras. Então, desde criança, já era muito comum a observação dos corpos femininos negros, ela tem anca larga, e essa vai ser boa parideira. Então, eu acho que isso repercute muito nesse processo de cuidado à saúde dessas mulheres. O que era para ser um momento muito único, ele acaba sendo um momento de muitas violências. Então, chega a ser aquele momento em que, ao invés de ser de alegria, é de trauma. Então, essas mulheres, às vezes, elas vão passar por violências de muita invasão, e aí a gente volta na história. Na história, como que os corpos negros foram tratados. Então, essas mulheres negras elas foram submetidas a procedimentos absurdos em prol da ciência. E aí elas resistiram, digamos assim, que é o que sempre se fala. Ah, mas ela conseguiu passar por 30 procedimentos sem anestesia. O que essa mulher podia fazer naquele momento da história? Ela era propriedade, então ela não tinha esse direito. E aí eu acho que hoje esses corpos ainda são vistos dessa maneira, como objetos, como meios de estudo. Então, eu acho que por isso que a gente ainda tem esses números alarmantes em relação à gestação e parto. Recentemente, a gente divulgou uma pesquisa que falou sobre a mortalidade de mulheres indígenas em idade reprodutiva comparado a mulheres brancas. Eu acho que nesse caso das mulheres negras cai muito nisso, porque fala muito sobre a questão da desigualdade, sobre a dificuldade no acesso à saúde também, né? Sim,
Porque é isso, eu não tenho a condição de fazer um pré-natal adequado, se eu não tenho uma alimentação adequada, se a minha busca no serviço, às vezes eu chego lá, já estou com a dilatação adequada, volto que ainda não está na hora. Isso tudo vai levar a um desfecho muito negativo. E aí é impacto desse racismo, é como que essa pessoa é lida no serviço de saúde e na sociedade. Em maio de 2009, foi instituída a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Você consegue explicar para a gente como ela funciona e como que ela ajuda nesse processo de cuidado da saúde da população? Então, a política ela é muito fruto das movimentações sociais. Então, ela foi fruto de muita pressão do movimento negro, do movimento de mulheres organizadas. E eles fizeram essa pressão por quê? Resultado de tudo que a gente já falou. É nítido as disparidades em saúde. E aí a política ela vem para reafirmar que o racismo é um determinante social de saúde e para tentar diminuir as iniquidades em saúde. Então, a ideia da política eu vou pensar medidas, maneiras de diminuir as disparidades em saúde. Então, a ideia da política é que a gente consiga atender os 3 princípios do SUS, que é igualdade, equidade e integralidade. Então, ela vai dizer, principalmente, por exemplo, em relação às instituições de ensino. Então, é necessário que as instituições de ensino implementem as relações étnico-raciais dentro das disciplinas. Ela vai fomentar pesquisas relacionadas à saúde da população negra. E aí isso é uma responsabilidade coletiva. Então, vai estar nas esferas estadual, municipal, federal, e as instituições elas precisam também dar resposta para essas questões. Ok. E por que essa política, apesar de já existir há 15 anos, ainda é desconhecida por grande parte da população? Acho que um ponto ainda falta um pouco mais de pressão para ter respostas a essa política. Então, muitos estados ainda não fizeram implementação de nenhuma forma da política. E, por outro lado, eu acho que enquanto a gente tiver o racismo imperando na nossa sociedade, uma política como essa ela vai ter dificuldade de ser realmente introduzida na sociedade. Então, por exemplo, tem um estudo que eles fizeram com estudantes de medicina sobre a política. E aí, para essas pessoas, era como se estivesse trazendo um privilégio para pessoas negras eu ter uma política específica. Então, tipo, para quê? Por que que eles precisam de ter uma política, sendo que o atendimento é para todo mundo? Então, eu acho que falta essa consciência de que se existe uma política especial para um grupamento social, é porque tem alguma falta para esse grupamento. Então, as pessoas ainda não estão aceitando o que a gente está dizendo. Eu acho que dado a gente já tem suficiente. Não é falar que falta dados, mas eu acho que falta um olhar sensível para esses dados. Porque quando a gente não sente na pele, a gente sempre deixa como se não fosse um problema nosso. Então, eu acho que por isso ela ainda não foi tão bem implementada. O que você acha que falta para a equidade racial sair do papel e ser colocada em prática? Eu acho que, de novo, eu volto na necessidade da gente ter o olhar individual e não somente o olhar coletivo. Para que eu tenha equidade, eu preciso pensar que tem alguém que precisa de mais do que outros. Só que o racismo ele vai fazer o quê? Ele sempre vai trazer privilégios para um e desvantagem para outros. E aí eu sempre vou estar oferecendo para esse que é o censo ali, que é aquele modelo, que é o branco, eu vou estar sempre oferecendo para ele achando que está suficiente para todos. E não é isso. Então, quando a gente pensa na ideia da equidade, eu vou oferecer mais para quem precisa de mais. Mas será que a sociedade está preparada para abrir mão do seu privilégio de oferecer mais para a população negra? Então, eu acho que esse é o ponto para a gente chegar na equidade. Ok. Cláudia, vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto, o SIG. Explica para a gente o que é e como surgiu. Então, o SIG ele surgiu da ausência, porque, como eu disse, né, a formação profissional de saúde ela ainda não abarca as questões étnico-raciais. E aí, em 2020, eu entrei para a graduação em fisioterapia, e aí já entrei naquele momento de pandemia, muitas questões raciais foram levantadas no momento da pandemia, e eu senti muita falta de falar sobre a minha saúde na minha formação. E aí veio aquele incômodo também de slides, a gente não se vê. Então, já era um grande problema. Quando você vai buscar um livro ali, uma imagem,
você não se vê. E eu só me via nas peças anatômicas. Aquilo me incomodou demais, aquilo me inquietou. E eu comecei a conversar com algumas pessoas próximas sobre essas questões. E aí a conversa ficou muito boa. E eu falei, gente, se eu sinto falta, mais pessoas também podem estar sentindo falta desse debate. Foi aí, então, que eu criei, na época, rodas de conversa, na época da pandemia. Não era um SIG. Aí eu criei rodas de conversa para falar sobre saúde da população negra. E aí foi em 2024 que eu conheci os SIGs, que são grupos de interesse especial. Então, são como se fossem comunidades virtuais onde a gente se une para falar de um tema específico. Quando eu conheci os SIGs, gente, tinha SIG de um monte de coisa, assim, tinha muito SIG. Eu conheci a parte do SIG de simulação, tinha simulação, saúde bucal, tinha saúde da mulher, mas não tinha nada de saúde da população negra. Então, eu vi ali aquela possibilidade de poder criar um espaço para falar sobre saúde da população negra a nível institucional. Porque o SIG ele virou um projeto de extensão, ele está numa rede de telemedicina, então, assim, aquela coisa, vai ter um pouco mais de difusão desse saber. E como que ele funciona? Assim, como são os encontros? Como as pessoas podem encontrar mais informações? Então, normalmente os nossos encontros, eles são mensais, geralmente na primeira segunda-feira do mês, de 19 às 20, 21 horas em média. E os encontros, eles funcionam da seguinte maneira: a gente traz um convidado para falar de um tema específico de saúde da população negra. Então, no ano passado, a gente teve 10 encontros, então a gente falou de políticas públicas, saúde da mulher, saúde do homem, saúde mental, também práticas de cuidado. Então, a gente faz esses encontros, tem o palestrante que vai apresentar aquilo, que vai apresentar o tema, e depois a gente abre para discussões. Então, ele é totalmente gratuito, é online, e aí a gente faz dentro da plataforma da Rede RUT, mas pensando um pouquinho na difusão do conhecimento, a gente está fazendo a transmissão no YouTube também, porque para algumas pessoas fica mais fácil acompanhar por ali, e é um material que fica gravado. Então, se você não consegue assistir ao vivo, depois você pode recorrer àquilo ali para buscar informação, para adquirir conhecimento acerca do tema. É um projeto bem legal para as pessoas, não só as que estão incluídas no meio da saúde, mas para outras pessoas também, para entender melhor como funciona essa questão, para as pessoas se enxergarem naquela questão do atendimento da população negra, certo? Certo. Porque, inicialmente, a ideia do SIG é trazer profissionais que atuam nessa determinada área. E aí, a gente pensando na extensão, a gente falou, não dá para ser só profissional. A gente vai abrir para estudante, a gente vai abrir para a comunidade. Então, pessoas fora da saúde, da comunidade em geral, estão participando. Porque é isso, a gente não tem tanto acesso à nossa saúde. Então, está sendo esse espaço realmente ampliado, assim, para a gente poder falar sobre a temática. Bem legal o projeto, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E, Cláudia, como você acha que esse projeto pode ajudar os profissionais já atuantes na área e os que estão se formando? Eu acho que ele não vai suprir a falta que existe, mas eu acho que ele é um passo, sabe? Ele é um ponto de partida para que essas pessoas tenham, às vezes, o primeiro contato com a temática. Só que eu ainda vejo que talvez a gente precise de mais, porque vai buscar aquele espaço quem realmente tem interesse. E, por vezes, quem está me violentando no serviço de saúde é quem não está interessado. Então, eu acho que a gente ainda precisa pensar formas de chegar nessas pessoas, talvez pensar numa educação continuada mais incisiva, mas eu acredito muito, assim, nesse papel do projeto de ser esse primeiro contato, de trazer informações que também não vão ficar focadas só nos impactos do racismo, que eu acho que às vezes a gente fala só sobre o racismo, e quando a gente pensa em saúde da população negra, o que tem de bom sobre? Então, a gente consegue também trazer, às vezes, algumas experiências positivas, sabe? Resultados promissores. Então, eu acho que ele vai favorecer a partir desse aspecto, em que ele vai promover um espaço em que as pessoas veem uma outra realidade também, e também que eles possam ver a saúde da população negra a partir da população negra. Porque eu acho que quando a gente fala de algo que a gente não vive, a gente fala com um distanciamento. E aí, quando a gente traz essa experiência muito aproximada, eu acho que, sabe, é uma outra vivência, é uma outra realidade, é um outro olhar. Ok.
Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde e Consciência. Eu que agradeço esse espaço, foi uma honra. E o programa de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à saúde, você pode acompanhar a gente aqui no canal e também por meio de nossas redes sociais. Eu sou Débora Nascimento. Informação é saúde. Até a próxima.